Bem, este é o vídeo 34 do curso de Física 4 e neste vídeo nós vamos fazer uns exercícios preparativos para a prova. Antes de fazer os exercícios, eu quero, já que estamos encerrando esse semestre de 2021 de Física 4, fazer um resumo geral da obra, que é o seguinte: a gente, em Física 3, vocês viram todo o desenvolvimento, aquele negócio de circuitos, até chegar nas equações de Maxwell, que são as equações fundamentais do eletromagnetismo. Aí, a partir das equações de Maxwell, então, em Física 4, nós escrevemos na forma diferencial e chegamos na equação da onda. Aí daí se viu que as ondas eletromagnéticas, que a luz é uma onda eletromagnética e que existem as ondas eletromagnéticas. Então aí a gente começou a ter uma compreensão melhor sobre a luz. Aí viu que a luz tinha as interferências, difração, né? E com essa interferência de difração a gente podia estudar então os elementos químicos, ver quais os comprimentos de ondas que eles emitiam. E aí possibilitou então se estudar como é que aparecia a luz a partir dos elementos químicos. E foi isso que levou à mecânica quântica, certo? Então, estudando a radiação luminosa que saía do corpo negro e vendo os espectros atômicos, as várias luzes que vinham dali, então você coloca numa difração, estuda, né? E a partir daí você chega nas propriedades dos átomos, e agora a visão que a gente tem é que nos átomos você tem as nuvens de probabilidade que ficam definidas conforme que quando a amplitude da onda é máxima, então é uma probabilidade grande do elétron estar naquele nível. Se ele muda do nível de energia mais alto para o mais baixo, a diferença ele emite na forma de uma onda eletromagnética. Então assim aparece a luz visível, certo? E também a gente viu que, pelas equações de Maxwell, se você movimenta uma carga, então produz um campo magnético. E quando a gente deduziu a equação de onda, a gente viu que as ondas eletromagnéticas viajavam na velocidade da luz. Então fica a questão, velocidade da luz com relação a quê? Como é que, se uma carga se movimenta, ela cria um campo magnético? E se ela não se movimenta, mas não se movimenta com relação a quê? Então daí apareceu a teoria da relatividade, que são os dois pilares da física moderna, né? Então é importante que todo mundo tenha um conceito, certo? A teoria da relatividade especial e a física moderna. Então agora eu vou fazer 4 exercícios, 2 de relatividade e 2 de mecânica quântica. Vou resolver. Primeiro vamos pegar um de mecânica quântica. Página 111, o elemento 11 é o sódio. Então, o enunciado diz o seguinte: suponha que a Terra gire em torno do Sol em órbita circular, obedecendo ao modelo de Bohr. Quais seriam os raios e velocidades possíveis para o movimento da Terra? Considere o raio da órbita da Terra. R é assim, você tem o Sol aqui, né? Vermelho tá bom. E a Terra girando. Então vamos supor que ela tem uma órbita circular. Aí, pela teoria de Bohr, ela não pode estar em qualquer órbita, só pode estar em determinadas órbitas. Então é para considerar o seguinte: o raio da órbita da Terra é 1,5 vezes 10 a 11 metros. É o R aqui. A massa da Terra em μ é 6 vezes 10 a 24 quilogramas. A massa do Sol, aproximadamente, né? 2 vezes 10 a 30 quilogramas, ou seja, 1 milhão de vezes maior, né? 3 milhões, porque é 10 a sexta, 10 a 3 é 1000, 10 a sexta é milhão. A constante de Planck aproxima para, vou botar 6,6 vezes 10 a menos 34 mesmo, a gente aproxima depois. Joule vezes segundo, e a constante gravitacional G, 7 vezes 10 a menos 11.
em unidade do sistema internacional. Aí a pergunta é a seguinte: quais os raios e velocidades aqui está a Terra com a massinha M, o Sol com a massona M1, certo? A partir da teoria de Bohr. Então vamos usar a teoria do átomo de Bohr para ver quais os raios possíveis. Na verdade, o que eu quero saber é o seguinte: qual a diferença entre dois raios possíveis, o ΔR? Vou botar aqui o ΔR. Quanto é? Então, como é que é a teoria de Bohr? A teoria de Bohr diz que a força centrípeta era a força elétrica. Aqui não é a força elétrica, certo? É a força gravitacional. Força centrípeta. Quer dizer, a gente coloca as coisas. A gente não sei como é que eu vou achar esse ΔR, mas aí você faz as contas que você sabe. A força centrípeta da Terra é mv² sobre r, igual à força gravitacional. Que é Gzão, Emão, Eminho, sobre R ao quadrado, viu gente? A força gravitacional cai com R ao quadrado. Na prova alguém botou R só. Então daqui a gente cancela o M, né? A massa da Terra fica independente. R ao quadrado também. Fica aqui o V ao quadrado vezes R. Vou multiplicar os dois por R ao quadrado. V ao quadrado vezes R igual a G vezes Emão. É bom fazer as contas tudo assim, com letra, viu? Algebricamente, e depois substitui, porque senão fica muita confusão, botando as contas direto. Então, faz as contas tudo com letra, e só no final que você substitui, que aí você não perde tempo botando esses números o tempo todo e acaba errando pelo meio do caminho, entendeu? Então, V2 é isso daqui, a força centrípeta é a força gravitacional, isso é normal. Agora, o adicional da teoria de Bohr é que MVR, que é o momento, né, angular, é N vezes H cortado. Certo? Aqui que é a novidade. Então você divide um pelo outro, eu quero achar o raio. Né? Para achar a variação do raio, eu tenho que achar o raio. Então eu vou primeiro achar o V, dividindo esse por esse, fica o seguinte: V dividido por M, esse dividido por esse, né? V ao quadrado por V dá V, o M está embaixo, o R cancela, igual a G Emão N H cortado. Aqui eu acho a velocidade, né? E então vou botar aqui a velocidade V é igual a G Eminho Emão sobre NH cortado. E o raio, vou botar o de baixo, né? O raio é igual a NH cortado sobre MV. Aí já achei o V, eu quero achar os raios, né? Então é NH cortado M vezes V. Aí o V tem G, Emão, Eminho de novo, fica Eminho ao quadrado, sobre NH. Então NH ao quadrado. Certo? Então achei o raio. O raio, então, é igual a N ao quadrado, H cortado ao quadrado, sobre a massa ao quadrado, G Emão. Aí para achar o ΔR, eu faço a diferencial. O ΔR é 2N ΔN. Derivando, né, o N aqui. H cortado ao quadrado, sobre M ao quadrado, Emão e G. Aí o ΔN é 1, né? A gente quer achar a variação do R. Então o ΔN é 1, porque N é o número inteiro, né? MVR é N vezes H cortado, N é o número inteiro. Então N pode ser 1, 2, 3, 4. Então a variação do N para o outro é de 1, né? Agora eu quero achar quem é N. Aí eu tenho o R aqui, eu tenho do raio, eu acho o N. N ao quadrado, daqui, viu? N ao quadrado é igual a R, M ao quadrado, Gzão M, sobre H cortado ao quadrado. Para ter uma ideia de quanto é o N. Então o N vai ser, pega os quadrados, né? Vai ser M sobre H cortado,
e a raiz quadrada de GMR. Substituo lá, então ΔR é igual a 2 N, que é isso aqui, então fica 2M sobre H cortado, daqui, viu? Vezes raiz de GMR, isso daqui é o N. O ΔN é 1, H cortado ao quadrado, dividido por M ao quadrado, emão G. Certo? Aí agora eu cancelo as coisas. Então, o ΔR é 2 em cima, H cortado em cima, M por M dá um Mzinho embaixo, M ao quadrado com M, e aqui tem a raiz, fica a raiz de R sobre MG. Acho que acabou tudo, né? 2 está aqui, M com M ao quadrado está aqui, G tá a raiz de G, M, raiz de M, R em cima, H cortado com H, tá o H, M ao quadrado cancelou, certo? Aí agora eu quero ter uma ideia, mais ou menos, qual a ordem de grandeza. Então não fique preocupado em achar o número exatinho, não. Eu quero saber que potência de 10 que vai dar esse ΔR. Então vamos substituir. O H cortado, o H é 6,6 vezes 10 a menos 34, dividido por 2π. O 2π eu vou botar 6, tá? A massa é 6 vezes 10 a menos 24, 10 a 24, raiz quadrada do raio, que é 1,5 vezes 10 a 11, dividido pela massona do Sol, que é 2 vezes 10 a 30, e o G, que é 7 vezes 10 a menos 11. Vamos aproximar, então. Esse 6 aqui, cancela com 6, dá 1,1. Então dá 22 por 6. Vou botar aqui 22 vezes 2,2 vezes 10 a menos 35, tá? Que aqui é 1,1 multipliquei por 10, divido por 10 aqui para ficar igual. Dividido por 6 vezes 10 a 24. E aqui na raiz está 15 vezes 10 a 10, né? Multipliquei por 10, divido por 10. 10 a 10 sobre 2 vezes 7, 14 vezes 10 a 30 menos 11, 19. Aí aqui eu vou aproximar para 1, 22 por 6 dá quanto? 3, 4, 3,5 por aí, né? Então vou botar, vai ficar aproximadamente 3, aí não interessa. 10 a menos 35 mais 24 dá 10 a menos 79. Vezes a raiz de 10 menos 19 mais 10 menos 19 a menos 9. Certo? Aí aqui não dá para ter a raiz de 10 a menos 9, vou escrever como sendo 3 vezes 10 a menos 79, a raiz de 10 vezes 10 a menos 10. Então, ΔR vai dar, a raiz de 10 é mais ou menos 3, 3 vezes 3, 9, vezes 10 a menos 79, menos 5, dá menos 84 metros. Aqui é 3, 5 e 4, 9, 3, 2, 5, 59. Então aqui é 64, viu? Então aproximadamente 9 vezes 10 a menos 64 metros. 59 mais 5, 64. Então o raio do núcleo atômico é da ordem de 10 a menos 15 metros, 10 a menos 13, dependendo do tamanho, certo? Ou seja, isso daqui é muito menor do que o núcleo atômico. Ou seja,
a diferença entre as órbitas permitidas da Terra, né? Se você supuser que a Terra está seguindo o modelo de Bohr, ela pode estar em qualquer posição, ela não fica discreta, só pode estar em raios específicos. Então você vê que a mecânica quântica, né, no nível macroscópico, ela é totalmente desprezível, as coisas funcionam como a mecânica clássica fala. Quer dizer, obedece à mecânica quântica, mas aí você não consegue medir, porque a diferença é muito pequenininha, 10 a menos 64 metros, quer dizer, 9 vezes 10 a menos 64, é você botar um zero aqui e sair botando 64 zero para botar um 9 cá no fundo. Então isso daqui nem faz sentido, né? Porque é muito menor do que um núcleo atômico, a gente não sabe nem como é que é isso, como fica a física nesse nível tão pequenininho, certo? Então esse é o primeiro problema. E você vê que o importante aqui é ver a potência, né? O númerozinho que dá na frente, se é 9, se é 3, se é 10, não interessa. O interessa é ver quão pequeno que vai dar. Ou seja, você trabalhar as coisas macroscópicas usando mecânica quântica não faz sentido, tá? Então, segundo problema. Então, sim, mas é o resumo. Então, o que você tem que fazer é o seguinte: você não sabe como é que acha o ΔR, mas aí você pega e bota o que você sabe. O que é que você sabe? Você sabe a teoria de Bohr. A teoria de Bohr é que a força centrípeta é a força que está atraindo. No caso aqui é a gravitacional, não é a força elétrica que atrai a Terra ou o Sol, é a força gravitacional. E depois aqui o essencial da teoria de Bohr é que o momento angular é quantizado, certo? Então MVR, que é o L, é o múltiplo do H cortado, certo? Aí faz as contas e achou o R. Aí o ΔR, você podia fazer o ΔR também assim, colocando N mais 1, menos 1 com N para achar a diferença, entendeu? Mas fica dependendo sempre do N, então é importante achar o N aqui. E aí usando esse conhecimento de cálculo aqui é mais rápido, né? Porque esse N aqui é um número muito grande, né? Vamos lá, o próximo problema, 112. O 12 é o magnésio. O próximo problema é o seguinte. Considere um elétron oscilando em um pêndulo sob a ação da gravidade. Você tem aqui um pêndulozinho, aqui o L, e aqui é o elétron que está balançando na gravidade, entendeu? Balançando para lá e para cá. Então a massa desse treco aqui é 10 a menos, aproximadamente 10 a menos 30 quilogramas. A massa do elétron é da ordem de 10 a menos 30 kg e a massa do fio é desprezível comparada com o do elétron. Quer dizer, se tem um fio aqui e o elétron está pendurado balançando. E a massa do fio é muito pequena comparada com o do elétron, quer dizer, o fio não existe. Mas tudo bem, é só para a gente fazer umas contas aqui interessantes, tá? Se a energia possível desse oscilador são, as energias possíveis é igual a NH-Ni, onde Ni é frequência, conforme a teoria de Planck, qual é o menor comprimento possível do fio? Né? Qual é o menor comprimento do fio? Aí você diz, pô, mas como é que eu vou saber o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Não sei, você vai fazer as contas, você não sabe. Vai botar aqui, essas contas aqui. Então, qual é a energia do pêndulo? A energia do pêndulo, você tem o pêndulo aqui, né? Você puxa ele aqui, bota ele para oscilar. Não precisa ter isso aqui em cima, não. Tá aqui. Então, a energia inicial dele é a energia aqui. Quando você solta ele no ponto mais alto, aí ele vem para cá, ele vai ficar rodando assim, oscilando assim, né? Então, essa altura aqui eu vou chamar de A de altura. Geralmente o livro bota o H, mas o H vira constante de Planck. Então, esse A. Então, a energia inicial dele é MGA. Certo? E essa energia é NH vezes a frequência. A frequência é 1 sobre 2π raiz de G sobre L, a frequência de oscilação do pêndulo. Certo? Você vê que vai aparecer o H sobre 2π, o famoso H cortado. Então, substituindo, fica aqui mg vezes a altura é igual a NH sobre 2π
raiz de G sobre L. Aí eu quero achar o menor L possível. Então eu vou passar o raiz de L para cá, fica assim. A vezes raiz de L igual a NH sobre 2π. Aí o G passa para cá, fica raiz de G e a massa também do elétron. Certo? Então você vê, eu quero L bem pequenininho. Se eu quero L, o menor valor possível do L, então vou fazer N igual a 1, certo? Vai render 3 colunas aqui. L mínimo implica N igual a 1. Certo? Porque se N for 2, 3, o L vai ficar maior. Eu quero o menor possível, N igual a 1. E o A, eu vou querer o A vem cá para baixo. Então eu vou querer o A maior possível. Qual é a maior altura que eu posso ter para o pêndulo aí? Para soltar o elétron aqui da base do pêndulo. A maior altura é assim, eu pego, tá aqui o ponto, eu puxo cá para cima e solto ele cá em cima, entendeu? De forma que ele vai ficar rodando assim, ó. Então A igual a 2L. É o maior possível, certo? Então vai ficar aqui 2L raiz de L é igual a NH sobre 2π. Vou botar o M na frente, raiz de G. Pronto, aí aqui eu acho, esse daqui vai ser o menor L. Já vamos fazer as contas. Então também eu quero ver a ordem de grandeza. O N é 1. N é 1. Então, fica aqui L elevado a 3 meio, né? Aqui é 2 meio mais meio 3 meio é igual a H sobre 4π M raiz de G. Vamos substituir. Então, L ao cubo vai ser igual a 1 sobre G. G é 10, né? É dado o problema. Considere G igual a 10, é dado, viu? E aqui ao quadrado. O H é 6,6 vezes 10 a menos 34. 4π. Vamos aproximar o π para 3. Vamos botar aqui 4 vezes 3. A massa é 10 a menos 30. Pronto. Aí vamos aproximar aqui. 4 vezes 3, 12, né? Aqui é 6,6. Vou cortar 6,6 com 3, fica 2,2. Então L ao cubo é igual a 1 sobre 10. 22 por 4, dá 11 por 2, né? Vou botar aqui 11 por 2, é 5,5, né? 10 a menos 34 mais 30, 10 a menos 4 ao quadrado. Certo? 11 por 2... Então o L ao cubo vai dar 11 ao quadrado, dá 121 por 4. 10 a menos 4 ao quadrado dá 10 a menos 8. Tem 1 embaixo, 10 a menos 1. Então L ao cubo é aproximadamente 30, né? Vezes 10 a menos 9. Então o L vai ter a raiz cúbica disso. 30. O L vai dar aproximadamente 0,7 vezes 10 a menos 3 metros. Ou seja, o menor valor possível é 0,7 milímetros. Certo? Então você não consegue fazer, quer dizer, 0,7 milímetros é um comprimento que dá para se enxergar. Você pega uma régua e olha lá, 1 milímetro, quase 1 milímetro isso daqui, né? Então é maior do que metade do milímetro, que dá para ver. Então, menor que isso, você não consegue fazer botar um elétron com 10 a menos 30 para oscilar com meio milímetro. Um fiozinho de meio milímetro de comprimento. Por quê? Porque aí
os níveis de energia possíveis, vai dar um mais alto, você vai ter que botar a energia inicial acima da altura total. Quer dizer, o fio não encaba. Se o fio está com meio aqui, mais meio aqui, vai dar um milímetro. Aí 1 milímetro não dá energia suficiente para o nível de energia do elétron, entendeu? Então, quer dizer que no mundo quântico, né, das coisas pequenininhas, faz muita diferença. Quer dizer, não dá para você pegar e pegar, eu vou fazer usar a nanotecnologia para fazer um pêndulozinho com um nanômetro e o elétron balançando ali, não dá. O menor valor possível é 0,7 milímetro, entendeu? Então o esquema é sempre esse. Você não sabe como fazer as contas, você pega e bota lá o enunciado, as coisas que você sabe, né? Está falando, usando a teoria de Planck. Então é a energia NHNI. Aí vai pegar a energia do pêndulo, né? NHNI igual a isso daqui, MGA igual a NHNI. Aí só abre as contas, tudo, né? E pegar a aproximação. Certo? Valor mínimo. Vamos terceiro. Agora para a relatividade. 113. Problema 3 é de relatividade. Diz assim: FHC desvalorizou a velocidade da luz no vácuo C, de forma que os guardas de trânsito podem correr a uma velocidade V0 igual a raiz de 3C sobre 3. Uma limusine em repouso mede o dobro do comprimento do carro dos guardas. Então você tem uma limusine em repouso aqui, bem compridona, a limusine é um carro comprido, mede o dobro do comprimento do carro dos guardas. O carro de guarda é aqui, assim, guarda de trânsito. Antigamente tinha. Então aqui é 2L e aqui mede L, certo? Mas quando a limusine ultrapassa o carro dos guardas, eles veem que os dois carros têm o mesmo comprimento. Ou seja, a limusine está correndo, ela encolheu, né? E ficou com o comprimento L igual ao dos guardas. Ficou muito pequenininho aqui, né? O L' ficou igual a L. Aí o guarda olha e diz, pô, a limusine está do mesmo comprimento do nosso carro. Então qual é a velocidade da limusine com relação ao guarda? Vou chamar aqui V'. Vzão. E depois, se o carro do guarda vai a V0, o carro do guarda está avançando aqui com V0 com relação ao asfalto. Aqui é o asfalto. Então o V' aqui com relação ao asfalto é quanto? Certo? Então veja bem, primeiro, se a limusine encolheu, os guardas estão olhando para a limusine e vê ela do mesmo tamanho do dele. Então a limusine encolheu, o L' ficou sendo o 2L sobre 2, né? Ficou o L original dela sobre 2, que é o L da limusine sobre gama. A teoria é L sobre gama. Então a gente sabe aqui que o gama é 2, né? Porque quando o corpo encolhe na direção do movimento, ele encolhe de L sobre gama. Se encolheu de L sobre 2, era 2L, passou para L. O L aqui não é esse mesmo L não, viu? Cada L é um L. Então quer dizer que encolheu a metade, isso que importa. Então o gama é 2. Então quer dizer que o gama, todo mundo tem que saber, é 1 sobre raiz de 1 menos V2 sobre C2 é igual a 2. Aí eu elevo ao quadrado, inverto, elevo ao quadrado, fica aqui 1 menos V2 sobre C2, é isso ao quadrado invertido, é igual a 1 quarto. Elevo ao quadrado, 4 e inverto, né? Então, para achar o V agora está fácil. Fica 1 menos 1 quarto, passando para cá negativo, e esse passa para lá positivo, é V2 sobre C2. 4 quartos menos 1 quarto é 3 quartos. E daqui eu chego finalmente que a velocidade, o V, Vzão, né? A limusine com relação ao carro, botar Vzão, é igual a raiz de 3C sobre 2. Essa é a primeira resposta, tá?
Então é direto, né? Encolheu para os guarda, acabou aí. Agora quando entra o asfalto, aqui está entrando 3 corpos. Quando entra 3 corpos, aí você precisa usar a adição de velocidade, certo? Que aí tem a velocidade da limusine com relação ao guarda, do guarda com relação ao asfalto e da limusine com relação ao asfalto. Como é que você vai fazer as contas? Então você lembra do problema da adição de velocidade. Você tem aqui a sala de aula, que é a sala de aula, e tinha a patinete andando com velocidade Vzinho, né? Vzinho. E tinha uma mosca voando com velocidade V. Ela tinha V com relação à sala de aula e V'inha com relação à patinete, certo? E a gente tinha a relação seguinte: o V'inha é igual a Vzão menos Vzinho sobre 1 menos Vzinho sobre C ao quadrado, certo? A relação era essa. De forma que, se a mosca estiver na mesma velocidade da patinete, dá zero, né? Vzão menos Vzinho dá zero, então ela está parada com relação à patinete. O V'inha é ela com relação ao vermelho, que é a patinete, tá? Então aí agora, então vamos fazer o seguinte: no lugar da sala de aula, existem várias maneiras de você escolher, né, quem é quem aqui no caso da limusine, o carro da polícia e o asfalto, tá? Vou escolher o asfalto para ser a sala de aula, que fica paradona, certo? Então, asfalto igual a sala de aula. O carro da polícia, que é o que a gente está usando como referência, vai ser a patinete, que é o que está em, né, o referencial em movimento. E o carro, a limusine, que é o que a polícia está olhando e quer saber a velocidade, seria a mosca, né? Que é que o cara da patinete está olhando para ela em movimento, quer dizer, um movimento olhando para o outro movimento. Então é o carro da polícia que está em movimento olhando para a limusine que está em movimento. Equivale a patinete que está em movimento olhando para a mosca que está em movimento, certo? Então V'inha aqui é a velocidade da mosca com relação à patinete. Mosca com relação à patinete e a limusine com relação à polícia. A limusine com relação à polícia é essa aqui. É a raiz de 3C sobre 2. Vzão é a mosca com relação à sala de aula. Mosca com relação à sala de aula é limusine com relação ao asfalto, que é o que eu quero saber. É o V'inha daqui. Vzinho é a velocidade da patinete com relação à sala de aula. Patinete com sala de aula é polícia com relação ao asfalto, é o V0. V0. Vou botar V0, depois substituo. E aqui fica 1 menos o produto dos dois de cima, que é V'inha vezes V0, sobre C ao quadrado. Eu quero achar o V'inha, certo? Então é só arranjar as contas aqui agora. Passo para cá, fica a raiz de 3C sobre 2 vezes 1 menos botar V0 sobre C ao quadrado V'inha igual a V'inha menos V0, né? Passei para cá multiplicando. Aí eu boto o V'inha em evidência, vou pegar o de cá que é positivo, fica aqui V'inha vezes 1, que é esse aqui. Agora tem do lado de cá, está negativo, passo para cá positivo. Fica V0, raiz de 3 sobre 2. Aí tem o C aqui, C ao quadrado. Então fica o C embaixo. Ótimo. Velocidade por velocidade dá o número puro, né? Igual, passei para o lado de cá, igual ao lado de lá. Que não tem V'inha, é raiz de 3 sobre 2C, que é esse que está aqui. Botei já esse aqui. E esse menos V0, passando para lá, fica mais V0. Certo? Então daqui eu acho V'inha. Vamos passar para outra folha.
112, esqueci de marcar aqui, né? 113, 114. 14 é o silício. Então, estamos aqui. Então, velhinha vai ser igual a raiz de 3C sobre 2 mais V0 dividido por 1 mais raiz de 3 sobre 2 V0 sobre C. Então, vamos substituir o V0. V0 aqui está dado. Então, velhinha é igual a raiz de 3C sobre 2 mais raiz de 3C sobre 3 dividido por 1 mais o produto dos dois sobre C. Fica raiz de 3 sobre 2 vezes raiz de 3 sobre 3, C vezes C ao quadrado, e tem o C aqui embaixo, sobre C. Então, velhinha ficou igual a raiz de 3C vezes 1 meio mais 1 terço sobre 1 mais raiz de 3 com 3 cancela, C ao quadrado por C dá C sobre 2. Tem uma coisa errada, faltou o... Tem que dar número puro. C vezes C ao quadrado por C ao quadrado. Aqui é C ao quadrado. Então cancelou C, né? Então mais meio. Aqui é V0C ao quadrado. Ah não, mas tinha o C. Raiz de 3 sobre 2C. Ficou C a primeira aqui. E ali tem um C, com C cancelou. Era C a primeira. Que aqui é raiz de 3 sobre 3C. Como tem o C aqui embaixo, cancela, fica 1. Então, mais 1 meio, né? Então, aqui fica aqui velhinha, que é igual a raiz de 3C. Aqui fica, boto 6, hein? 6 por 2 dá 3, 3 sextos é meio. 6 por 3 dá 2, boto 2 em cima, 2 sextos. E aqui é 2 meio, né? Mais 1 sobre 2. Então, velhinha é igual a raiz de 3C, 3 2, 5 sexto, dividido por 3 meio. Isso fica raiz de 3C, 5 sexto, dividido por 3 meio, fica 2 terços, inverte, né? Aí esse 2 com C3 cancela, dá 3 embaixo, igual a 5 nono vezes a raiz de 3C, certo? Então essa é a velocidade que a limusine está com relação ao asfalto. Que é claro, é maior do que a velocidade da polícia, certo? Então, a questão é esse. Quando você tiver somente duas velocidades envolvidas, você usa o gama, né, para achar a questão aqui, dos corpos, né? Agora, quando tem 3 corpos, né, o asfalto, a limusine e a polícia, aí você usa a regra da adição de velocidade aqui. Essa regra da adição aqui, velhinha, essa fórmula aqui, é igual a V menos V sobre 1 menos Vzão, Vzinho sobre C ao quadrado. É fácil de lembrar porque lembra a forma da adição de tangente. Um aluno que me ensinou. Como é que é a tangente de A mais B? Então ele falou assim, tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama, tem gente que beija. Aí em cima é mais, embaixo é menos, porque beija mais em cima e beija menos embaixo, entendeu?
102, 13, 14, 115. 15 é o fósforo, que é um problema muito interessante também. O quarto. Quarto você tem aqui. A que velocidade constante deveríamos viajar para atravessar o diâmetro D de nossa galáxia em um tempo tzinho? Quer dizer, a gente tem a galáxia aqui, enorme, né? Espiralada. Aí ela tem um diâmetro D. E eu quero atravessar esse diâmetro D no tempo tzinho. No tempo T. Então, qual a velocidade que eu devo ter? Ou seja, por exemplo, o tempo T eu escolho. Pode ser um segundo. Eu quero atravessar a galáxia toda em apenas um segundo. Aí você diz, pô, mas isso é absurdo, porque a luz para vir do Sol até a Terra, a luz, na velocidade da luz, ela demora 8 minutos para vir do Sol até a Terra. A galáxia inteira é muito maior do que a distância do Sol à Terra, é imensamente maior. Se a luz, na velocidade da luz, demora 8 minutos, como é que eu vou conseguir atravessar tudo isso em um segundo? Mas consegue, viu? As mágicas da quântica. Então diz aqui, esse D é o diâmetro medido por um observador com repouso em relação à galáxia. Esse D daqui é para a gente que está na Terra. Quem está na Terra está olhando, diz a galáxia mede D. Não é a medida feita pelo astronauta que está viajando aqui, certo? E T é o tempo medido por nós na espaçonave. Quem está na espaçonave vai medir o tempo T. Então são referências diferentes, né? Quem está parado na Terra mede a galáxia D, mas quem está na espaçonave está medindo o tempo T. Que diâmetro seria medido por nós em movimento? Para o observador em repouso, que intervalo de tempo nos seria necessário para a travessia? Então veja bem, para quem está na espaçonave, a velocidade vai ser, ele tá em movimento, então ele vai ver a galáxia se movimentando para cá. Se ele está indo para lá, a galáxia que vai parecer que está andando para cá, certo? Então a galáxia vai estar contraída de gama, vai ser D sobre gama. E o tempo, né, aqui é o comprimento dividido pelo tempo, T. Né? Ou então, isso é para a nossa interpretação. A interpretação de quem está na aeronave é que o comprimento que ela tem que atravessar é D sobre gama, porque a galáxia contrai, está em movimento. Sobre T, que é o tempo que quem está na espaçonave vai medir. Agora, para quem está na Terra, vai dizer, não, o comprimento da galáxia é D. E o tempo que ele vai demorar vai ser gama vezes T. Só que como o relógio dele vai ficar atrasado, né, porque ele está em movimento, então para ele vai passar só T, mas na verdade o tempo que vai passar vai ser gama vezes T, entendeu? Então a velocidade é essa. Aí o aluno diz, pronto, resolvi o problema, está errado, porque o gama depende da velocidade, então tem que substituir. Então o V é igual a D sobre T sobre o gama. O gama, 1 sobre gama fica raiz de 1 menos V2 sobre C2, certo? Tá. Aí eu elevo tudo ao quadrado, fica que V ao quadrado é igual a D sobre T ao quadrado vezes 1 menos V2 sobre C2. Agora sim, eu vou isolar o V. V ao quadrado vezes 1, que é o de cá, né? Agora eu vou pegar o de cá. Mais D sobre CT ao quadrado, né? Tem C ao quadrado aqui, T ao quadrado, boto tudo junto. Igual a D sobre T ao quadrado. Você vê que fica legal, que D é a distância, CT é a distância também. Então, distância por distância é número puro, né? Então, daqui eu acho que a velocidade é ao quadrado, então é igual a D sobre T ao quadrado sobre 1 mais D sobre CT ao quadrado. Tirando a raiz quadrada, então a velocidade vai ser D sobre T dividido por raiz quadrada de 1 mais D
sobre CT ao quadrado. Certo? Então, para quem está na aeronave, o espaço que ele vai percorrer é d sobre gama. E para quem está na Terra, o tempo que ele vai passar é gama vezes t. Vou mostrar que essa velocidade, apesar de ele atravessar em um segundo a galáxia inteira, a velocidade que ele vai usar vai ser menor do que a velocidade da luz. Para isso eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar em cima e embaixo por CT sobre D, CT sobre D, certo? Então a velocidade fica, aqui o T sobre D cancela, fica o C em cima, né? E aqui eu boto CT sobre D ao quadrado, dentro da raiz fica CT sobre D ao quadrado, e aqui fica 1, mais 1. Isso aqui é menor do que C, né? Porque é 1 mais um número positivo, então vai dar maior que 1. A raiz do número maior que 1 é maior que 1. C sobre o número maior que 1 é menor do que C. Então, quer dizer, eu posso escolher esse tempo aqui para ser um segundo, eu consigo atravessar a galáxia em um segundo, sem andar com a velocidade maior do que a da luz. Só que esse gama vai ficar imenso. Então, quer dizer, para mim, eu vou atravessar a galáxia em um segundo, mas para quem está na Terra vai ver que eu estou andando em câmera lenta. Então, para quem está na Terra vai passar milhões de anos, porque a galáxia é imensa. Para eu atravessar em um segundo, a minha velocidade é tão grande que ela vai encolher muito, encolher milhões e milhões, né? Ela encolher para poder ficar numa distância tal que eu consiga atravessar em um segundo, com essa velocidade. Aí ela encolhe. Mas em compensação, o relógio do tempo, para quem está na Terra, eu estou andando tudo em câmera lenta, dentro tudo, que todos os fenômenos que estão se passando na espaçonave, né, nos corpos que estão nessa velocidade imensa, vão se passar tudo muito lentamente. Então vão passar milhões e milhões de anos e quem está na astronave vai passar só um segundo. Então o cara chega lá no outro lado da galáxia e liga para a mãe, ó mãe, eu atravessei um segundo, mas aí a mãe já morreu faz tempo, né? Porque já passaram milhões e milhões de anos. Então é isso aí. Aí para ter uma ideia de quanto é essa velocidade aqui, vamos imaginar que eu queira atravessar em um ano. Não precisa nem ser um segundo, para não ser tão exagerado. A largura da galáxia, o diâmetro da galáxia é 105.700 anos-luz. Quer dizer o seguinte, a luz para atravessar a galáxia inteira demora 105.700 anos, certo? Então, o D vai ser igual à velocidade da luz vezes, vamos botar aqui aproximadamente 10 a quinta anos-luz, né? Tem 5 zeros, 1, 2, 3, 4, 5. Então, C vezes 10 a quinta anos, que é 5, vai ser o 9. Então, o CT sobre D vai ser C vezes o tempo sobre o D, que é C vezes 10 a quinta anos, né? Em anos. O C é metro por segundo, vejando. Então, aí eu vou supor, se T for um ano, eu quero atravessar a galáxia em um ano, então CT sobre D, fica o C cancela com o C, fica 10 a menos 5. É que o ano daqui cancela com o ano de baixo. 10 a menos 5. Número puro, né? Que aqui é metro por metro. 10 a menos 5. Aí, substituindo aqui, o V vai ser igual a C sobre raiz de 1 mais 10 a menos 5 ao quadrado, que é 10 a menos 10. Certo? Então, isso aqui se aproxima. Você tem uma regra que é o seguinte. 1 mais um número muito pequenininho elevado a n é aproximadamente 1 mais n epsilon. Então, aqui é elevado a meio. Elevado a meio fica C vezes 1 menos 10 a menos 10 sobre 2. Menos porque aqui é elevado a menos meio, né? Então, menos meio aqui multiplicando. Então, quer dizer que a velocidade vai ser C vezes 1 menos 5 vezes 10. Teria um 10 fora. Multipliquei por 10, divido por 10 a menos 11, né? Ou seja, é o C
vezes 1 menos 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ou seja, é praticamente a velocidade da luz, né? Para você conseguir atravessar a galáxia em um ano, você tem que andar praticamente na velocidade da luz. Então não dá, né? Então é isso aí. Então esse é o terceiro, quer dizer, o problema aqui é só usar, né, a contração do espaço e a dilatação do tempo, né? O que está em movimento, o espaço em movimento contrai, e o tempo em movimento, o relógio que está em movimento, atrasa. Então você vê que as contas são fáceis, não tem integral, não tem derivada, nada é assustador, tudo coisa de colegial. Agora o conceito, entender isso daí é que precisa pensar bem, tá? Agora, antes de encerrar, eu vou falar para vocês que eu estou sendo praticamente patrocinado aqui pelo Paulo Vicente, foi meu aluno há muitos anos atrás, agora ele tem um canal chamado Física Interativa no YouTube. Vocês procurem Física Interativa, que ele dá aula de física. É muito bom, muito competente, e ele me emprestou esse Wacom. Pronto, já faço até a propaganda do Wacom. Ele está me emprestando isso aqui, que eu estou usando para corrigir as provas. Você pega isso aqui, você conecta no computador, aí você tem a caneta aqui, você escreve aqui e vai escrevendo direto as notas na prova para ficar bonitinho. Então, estou fazendo aqui essa divulgação do trabalho dele, como agradecimento que está me sendo muito útil. No início era difícil, mas agora estou conseguindo ficar com a letra melhorzinha, certo? Então procure, avise os seus amigos que ele faz um trabalho muito bom. Ele foi até homenageado pelo ministro da Cultura do governo, no tempo de Lula, pelo trabalho que ele tem, milhões de seguidores no YouTube. Paulo Vicente, Física Interativa, recomendo. Tá bom? Então a prova é quarta-feira, façam aí os exercícios, venham tirando dúvida, ninguém está me perguntando nada, quero que vocês me perguntem, tirem as dúvidas aí para aprender bem, né? Vocês viram que Física 3 foi metade da história, o negócio vai até Física 4, começa eletromagnetismo e termina com quântica e relatividade, que é conhecimento geral, cultura geral, né? Todo mundo precisa saber, tá bom?